principais sistemas. Cantareira com 50, por volta de 50% do total da água, o Alto Tietê, que hoje está em torno de 15%, né, e o Guarapiranga, que está por volta de 20%, um pouquinho menos que 20%, né, com o acréscimo que teve no Guarapiranga. Então, esses são os, né, as quantidades dos outros sistemas, o Rio Grande, o Alto Cotia, o Baixo Cotia, etc., né, nós são porcentagens muito menores. Então não adianta a gente ter 80% no Rio Grande, tá certo? Porque isso significa 80% de 6, tá certo? Então é muito pouca água que tem no Rio Grande, é pouca água que tem. Os 3 sistemas principais, que correspondem aproximadamente a 85%, né, 80, 85% do total da água vem desses 3 sistemas, o Alto Tietê, o Cantareira, e eles foram interligados. Agora, a interligação, uma vez que o Cantareira estava em condições lamentáveis já, né, há um ano atrás, né, e se agravou, foi tirar a água do Tietê, do Alto Tietê, e tirar a água do Guarapiranga. Né. Os dados de ontem, né, mostram o seguinte, mostram o Alto Tietê com 8,4%, tá certo? E o Guarapiranga com 36,9%. Alguma coisa... Tá por aí, tá? Né? Tá mais ou menos batendo. Né? Ou seja, o Guarapiranga, que como ele mesmo né, mostrou aqui, é o sistema que teoricamente estaria melhor, porque está mais próximo da Serra do Mar, está mais próximo, portanto, de receber as águas dos oceanos, as chuvas, etc., ele já está numa condição bastante grave. Né? Por quê? Porque está se tirando dele mais, né, do que se repõe, porque ele está substituindo, né, a água que está deixando de ser tirada do Cantareira. Mas aí eu quero... O Grande é muito grande, né? Mas tem problema de qualidade. Tem de qualidade, sim. Aí é a Bíblia e tal. É maior do que a Cantareira. Sim, mas o que é utilizado hoje para abastecimento é isso. Ele é maior do que... Mas aí temos outro, aí eu vou chegar lá. Né? Porque eu acho que isso faz parte do planejamento, faz parte da nossa incúria com os próprios recursos hídricos que nós temos, que são fartos, por um lado, né, mas são mal distribuídos, tá certo? São mal distribuídos no país, são mal distribuídos no estado, tá certo? E na região metropolitana nós temos escassez. Né? Na verdade, a gente fala do Cantareira, né, que abastece 50% da região metropolitana, mas o Cantareira está trazendo água de outra bacia. Né? Nós estamos trazendo água, né, do Piracicaba, e estamos com isso, né, um sistema, não sei quantos conhecem aqui, é um sistema que nos obriga, então, a captar água de várias bacias até o sul de Minas, né, captando água do sul de Minas, e que isso vai ser levado para 5 represas, por túneis, né, nós chegamos lá, do outro lado da Serra da Cantareira, e aí essa água toda é bombada para o Alto da Cantareira, onde ela é armazenada e depois que é distribuída, para poder, então, né, superar o desnível que tem entre o lado de lá da Cantareira e o lado de cá da Cantareira da região metropolitana. Portanto, nós estamos trazendo água de outra represa. E agora, uma solução que o governador Alckmin está propondo, né, e está, parece, conseguindo autorização da Agência Nacional de Águas, é de trazer água de uma outra bacia, que é a bacia do Rio, né, Paraíba, né, portanto, né, trazendo água de outra bacia, ou seja, empurrando, quer dizer, transferindo o problema de um lugar para outro, certo? Porque a nossa região metropolitana, embora tenha muita água no Brasil, temos até muita água no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, com 20 milhões de habitantes, a água que nós temos na própria região é insuficiente para abastecer a população. Né? Portanto, dos níveis de consumo que nós temos hoje. E aqui eu estou falando, nessa continha aqui rápida que eu fiz, nós vamos falar aqui só do consumo humano. Né? E nós temos outros consumos. Usamos água potável para usos que não precisavam ser potáveis, tudo aquilo que ele falou que eu concordo. Né? Eu só não concordo que nós temos carência de água, que não temos que pensar no racionamento considerando essa situação. Mas depois a gente discute, só para... Né? Quer dizer, acho que frente a isso, né? Quer dizer, nós temos uma situação na região metropolitana que exige um cuidado especial. Né? Existe um cuidado especial em vários sentidos. Né? Em primeiro lugar, né, um cuidado especial que deveria ser uma questão básica, que é garantir as nossas nascentes, os nossos rios formadores, as represas que foram historicamente
né, contaminados, destruídos pelo processo de urbanização desenfreada que nós tivemos. Né? Então, nós acabamos de falar do Rio Grande, da Billings, né, que a Billings seria poderia ser um grande abastecedor de água, mas ela está contaminada, ela vai ter que passar por um processo de recuperação para que ela possa ser efetivamente utilizada. E o próprio Guarapiranga, que é um manancial importante das cidades, ele sofre, né, com passagem irregular, com despejo de esgoto, que é coletado pela Sabesp. Por incrível que pareça, a Sabesp coleta esgoto e joga na represa. Ela deveria coletar o esgoto, e isso é obrigação, e exportar da bacia, né, mandar para fora, considerando que tem esgoto lá, que nem deveria ter, ou deveria ter um tratamento local que pudesse evitar que ele fosse jogado in natura. Então, na verdade, quando se faz uma rede na região de mananciais, ou o esgoto é exportado, ou aquilo lá é o antissaneamento. Porque ao invés de você coletar e tratar, né, e levar para fora e tratar, você está jogando ele na própria represa. Então, é contraproducente, inclusive, essa rede, do ponto de vista mais geral. Então, a primeira questão que é fundamental é essa, quer dizer, cuidar das nossas nascentes, dos nossos mananciais de água, das áreas produtoras de água. Nós agora, no plano diretor, incluímos um instrumento importante, que é o pagamento de serviços ambientais, né, que é uma maneira de remunerar proprietários que estão em uma das possibilidades, exatamente remunerar propriedades que estão em áreas, que são áreas produtoras de água, que tem nascentes, etc., para dar uma alternativa. A segunda questão que é fundamental, né, na verdade nós temos dois lados, né, um lado que é o lado da captação, de onde a gente pega a água, e o outro lado é como é que a gente usa essa água. Então, numa região onde nós temos carência, tá certo? Nós temos carência absoluta, nós temos que ter um uso mais racional da água, em vários aspectos. Né? Primeiro, da água tratada, tá certo? Que a água tratada, ela é mais cara e ela é mais difícil de ser obtida. Portanto, ela deve ser usada com maior racionalidade. Não usamos água tratada para qualquer coisa. Segundo lugar, nossos hábitos. Né? Os nossos hábitos, nós somos acostumados a usar água na fartura. Já que tem água, a gente usa. Né? E isso hoje, né, virou inclusive um objeto de lucro. Acho que o Gabriel deve ter falado alguma coisa nesse sentido. Né? Por quê? Porque a Sabesp, ela vive de vender água. Então, quanto mais água nós usarmos, maior vai ser a lucratividade da empresa. Desde que, obviamente, exista água para ser usada, para ser vendida. Tá certo? Então, né, obviamente, a Sabesp ela vai ter muito mais, ou pode ter muito mais lucro nos períodos de Noé, tá certo? E quanto mais a população estiver acostumada a usar a água da pior maneira possível. Quanto pior se usar a água, né, melhor, né, para a Sabesp, desde que a água exista. E é por isso que a Sabesp e reza, né, e os diretores da Sabesp falam isso, né, que rezar para São Pedro, né, para que chova, porque a lógica, né, da empresa, isso significa, né, quer dizer, uma empresa que perde a sua matéria-prima, não é mais matéria-prima, ela vai à falência, né, além dos efeitos, os efeitos humanos. Eu nem vou falar desses, porque, né, é só a gente entender o que significa uma aglomeração de 20 milhões de habitantes ficar sem água, para os hospitais, para as escolas, para o sistema de produção, para os restaurantes, para todo o sistema de produção, para a economia, né, para a economia dessa cidade, que significa a gente ficar numa situação. Então, a questão de na fartura, né, economizar, manter os reservatórios em níveis altos, é uma questão importante para o planejamento. Quer dizer, quanto mais baixos são os reservatórios, menos é a capacidade de recuperação e mais graves serão os efeitos futuros, né, desse processo. Então, essa é a segunda questão fundamental, que é o uso racional, né, a conscientização da população e o poder público trabalhando para isso e não no contrário, né, trabalhando para que se ganhe, e o governo ganha, porque também o principal sócio da Sabesp é o governo, e o diretor financeiro da Sabesp claramente falou na CPI, né, que o governo usa isso para fazer os seus investimentos, ele sequer reinveste no próprio saneamento, né, quer dizer, então é uma fonte de receita para o Tesouro do Estado, que fica com 51%, né, dos lucros da Sabesp, dos dividendos da Sabesp, né, e os acionistas privados com os 49%. Né? Então,
né, isso, né, faz com que a gente tenha uma política que não é a política que leva em conta a questão da sustentabilidade, mas leva em conta outros aspectos, inclusive esse dos dividendos. Terceiro grande interesse, a terceira questão envolvida nessa história, isso tem a ver um pouco com essa questão da nossa fartura de água e a sua má distribuição espacial, que é a questão de trazer a água de longe, certo? Então, o sistema Cantareira foi montado, talvez ele fosse importante, de fato, dentro do contexto dos anos 60 no Brasil, já é uma água que vem de fora. Essa água hoje é disputada pelas bacias de Campinas, né, das outras regiões, então tem uma disputa efetivamente, né, não vou dizer que nós vamos ter a guerra da água, mas, né, nós temos hoje uma disputa de regiões pela água, a causa do Cantareira. E aí qual é a solução, né, que é geralmente apresentada? Vamos trazer mais água de outras bacias, fazendo mais obras, que são obras milionárias, tá certo? Que interessam para as empreiteiras, interessa para essa máquina continuar funcionando dessa maneira. Mas que, novamente, nós vamos ter, né, essa questão de sugar água de outras bacias. Se elas tem um aspecto econômico nisso, porque essa água fica mais cara, mas tem um outro aspecto, né, que é o aspecto de que, bom, será que para outra região essa retirada de água é viável? Não é? Aí nós vamos entrar na discussão da distribuição de água. Será que nós podemos ter água do aquífero do Guarani para trazer para São Paulo, que tem uma boa qualidade de água, até também está a 300 quilômetros, mais ou menos. 3.000. Né? Bom, mas o centro dele é Ribeirão, né, o centro do estado. Né, 200, 300 quilômetros, quer dizer, trazer água de lá para cá, né, do aquífero Guarani, que significa também explorar o aquífero Guarani exageradamente. Bom, tudo isso são discussões que têm que ser feitas. Então eu quero destacar, como já está terminando meu tempo aqui, quero destacar algumas questões importantes. Primeiro, que essa crise tem um aspecto positivo, que de repente nós estamos aqui discutindo esse assunto. Por quê? Porque esse sistema sempre foi tratado da maneira mais opaca possível. Né? Nós estamos falando isso aqui, provavelmente, para muitos de vocês, é a primeira vez que estão ouvindo essas questões. Não estou falando do nosso debate de hoje, mas pelo que está saindo da imprensa, pelo interesse que essa questão tem. Quer dizer, não existe controle social e nenhum processo público de debate sobre quais são as soluções para serem feitas. Então, o capital da Sabesp só foi colocado na Bolsa de Nova York depois que a Sabesp fechou o contrato com a Prefeitura de São Paulo. Né? Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo contribui com 53% mais ou menos da receita da Sabesp, só a Prefeitura de São Paulo. Então, enquanto não houve um contrato de concessão, porque a titularidade do serviço de saneamento, vocês sabem que existe uma disputa que está finalmente sendo resolvida em nível do Supremo, né, entre o município e o Estado. Então, sempre houve uma certa contestação dos municípios em relação ao poder concedente da Sabesp, o poder da Sabesp utilizar o serviço de saneamento. Então, quando foi fechado esse contrato, que foi fechado na administração Serra e Kassab, Serra no governo do Estado e Kassab da Prefeitura, foi feito esse contrato, que é o contrato que está sendo investigado na CPI, e que então aí deu segurança jurídica para a Sabesp do ponto de vista de que a sua receita ia ser garantida, porque o município de São Paulo, ele é quem garante a lucratividade, a rentabilidade da empresa em termos gerais. Mas esse processo todo foi feito sempre com pouca transparência, não existe controle social, não existe um conselho de saneamento, não existe, né, um controle sobre a maneira como a Sabesp funciona, e evidentemente isso tudo, né, faz com que nessa crise que nós estamos vivendo hoje, a gente de repente se defronte com um problema, né, e que inclusive a gente não está discutindo um eventual plano de contingência. O que vai acontecer se chover? Não precisa nem chover abaixo da média histórica, né, pelo que dizem, pelos estudos que a gente também não tem condição de avaliar, acho que talvez vocês tenham maior condição de avaliar isso. O que se diz é que se chover na média histórica, nós vamos chegar em abril do ano que vem numa condição bem pior do que estávamos no abril deste ano. Tá certo? Portanto, tá certo? Nós vamos ter que atravessar um inverno onde já não tem mais o segundo volume morto, né, nem o primeiro nem o segundo volume morto. Então nós vamos estar numa situação crítica.
E, nesse momento, nós teríamos que estar discutindo um plano de contingência, um plano de emergência, um plano de como enfrentar o problema. E cada dia que eu entro no chuveiro, eu fico pensando nisso, né? Porque, obviamente, né, eu entro no chuveiro e fico pensando assim, se eu ficar aqui meia hora, não vai acontecer nada comigo, tá certo? Eu não tenho nenhuma penalização, eu não tenho... Né, talvez eu vá pagar a tarifa normal, em vez de pagar com 20% de bônus, tá certo? Então, e é isso que nós estamos vivendo, quer dizer, nós não estamos, né, colocados frente a essa situação, não estamos sendo alertados para a gravidade da situação, e a gravidade da situação é muito grande, porque essa água da meia hora do banho que eventualmente a gente qualquer um de nós poderia tomar, ela vai poder ser necessária daqui a 3, 4, 5, ou pelo menos 8 meses, provavelmente daqui a 8, 9 meses, que é quando estiver no fim do período seco, que aí a situação poderá estar muito mais grave, né, para coisas absolutamente fundamentais, como, por exemplo, num hospital, que precisa garantir a, né, condição mínima sanitária de higiene para evitar todo tipo de contaminação que o hospital tem, ou para garantir que uma escola possa ter uma privada que não esteja, né, sem água na hora de dar descarga, e com todos os riscos e todos os efeitos que isso pode acontecer. Então, né, eu coloco isso como uma questão que nós precisamos discutir com seriedade, e infelizmente eu acho que o governo, né, do Estado não está dando devida importância para a gravidade da nossa situação, né? E acho que nós temos que tratar e discutir esse problema da água de uma maneira bastante aprofundada, porque ela é sim, acho que ela é sim um problema. Eu discordo um pouco disso, eu acho que nós temos um problema, e em particular na região metropolitana, temos um problema sério, né, em relação a isso. E quero só para colocar aqui alguma pimentinha aqui na nossa discussão, né, eu acho que se a gente pensar em termos globais, eu até concordo com você que a discussão dos efeitos mais gerais do sol, etc., em relação ao aquecimento global e mudança climática, é um efeito muito maior do que a ação antrópica. Mas em nível local e regional, né, as políticas que o homem tem, elas trazem sim alteração importante. A gente vê as mudanças que a gente tem, que eu vi na minha geração aqui, por exemplo, de chuvas em São Paulo. A maneira como as chuvas acontecem em São Paulo, o chuvisco, a chuva forte, elas mudaram numa geração em função de ilhas de calor que são geradas, de desmatamento. Não sei se o desmatamento da Amazônia vai gerar um aumento da temperatura de 2 graus na Terra, mas que ela ter efeitos sérios sobre, por exemplo, o solo da Amazônia, tá certo, que é um solo frágil e ele vai ficar exposto ao sol, tá certo? Então, eu só estou falando isso porque, às vezes, as duas falas de vocês, às vezes, podem fazer com que as pessoas pensem que esses processos não são processos que tenham efeitos, impactos, né? Porque nós temos água demais, o desmatamento não causa mudança climática em nível planetário, tá certo? E aí pode ficar com a impressão, né, de que nós não precisamos tratar essas questões da sustentabilidade do uso da água, da discussão, né, do desmatamento, como questões que têm efeitos, sim, do ponto de vista físico, do ponto de vista do futuro aí, da nossa sobrevivência na Terra. Então é isso, gente. Obrigado.